Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André Lima. Estou de volta para poder continuar o nosso conteúdo. Vamos começar? Vamos lá. As famílias mais conhecidas da tabela periódica. Eu falei para vocês que a tabela periódica ela é um instrumento que foi criado para ser consultado, não para ser decorado. No entanto, existem alguns elementos que é muito importante saber de qual família eles pertencem, de qual família eles estão localizados. Tá? São essas principais famílias. Então, a primeira família que vamos ter que ver é a família 1A ou grupo 1, que é chamado de metais alcalinos. São chamados de metais alcalinos porque alguns desses elementos são encontrados nas cinzas de caules de planta, daí ficou chamado de metais alcalinos. Os elementos que pertencem a essa família são lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Se você pesquisar na internet, você vai ver que há esquemas de frases que são utilizados para poder memorizar esse grupo de elementos e de preferência nessa ordem dada, tá? Então, por exemplo, nessa primeira coluna, né, a coluna que tem mais à esquerda, você pode fazer o seguinte, lembrar que li na casa de Rubens coisas francesas, tá? Eu não sei se você tem algum colega chamado Rubens, mas aqui a gente vai colocar como um contexto, tá certo? Então imagina lá que você foi fazer uma visita e lá tinha algumas revistas, quando tu foi folhear tinha coisas francesas. Aí, por ser um episódio estranho, talvez fica mais fácil de memorizar. Li na casa de Rubens coisas francesas, tá? Então esse seria um esquema de frase para tentar memorizar, lembrar os elementos que fazem parte da família 1A. Procedimento muito parecido vamos fazer com elementos da família 2A ou grupo 2, que é a família dos metais alcalinos terrosos. Os elementos que fazem parte dessa família são berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Para memorizar os elementos dessa família, a gente pode falar o seguinte: Bela Magrela casou com o senhor Barão Ratão. É um esquema de frase. Ou então o seguinte: bebi magnésio, caramba, sarou barriga rápido? Uma forma ou outra. E existem também outras frases. Vocês podem estar pesquisando na internet, tem outros esquemas também. Procurem sempre aquele que for mais fácil para vocês, tá bom? Bora seguir aqui. Da família 6A ou grupo 16 é chamado de família dos calcogênios. Vamos ter oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio. Para memorizar, aqui vai lembrar dos os 7 porquinhos. Aí você vai ter os elementos dessa família. Pessoal, essa nomenclatura de família também é muito importante lembrar, tá? Metais alcalinos, alcalinos terrosos, calcogênios, halogênios, porque quando a gente for estudar, por exemplo, ligação química, às vezes alguns exercícios vão estar se referindo aos elementos pelo nome da família. Um halogênio se ligou ao metal alcalino terroso, aí precisa saber qual é a família. Então, o nome da família, a designação da família também é importante lembrar, tá? Só um aviso aí para poder se ligar nesse detalhe também. Uma outra família que vocês devem memorizar, a família 7A, família dos calcogênios. Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Um esquema de frase poderia ser assim, olha. Figueirense se classificou no Brasileirão impondo ataque. Existem outras frases também, como eu disse. Vocês precisam pesquisar e ver qual aquela que vai ser mais fácil para você memorizar, tá bom? E a família 8A, que é a família dos gases nobres, é composta por hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Agora, recentemente, entrou mais um elemento na família dos gases nobres, organóxeno, tá? Então, tem mais um OG ali no finalzinho. Os elementos dessa família podem ser memorizados como hélio negou a arma calibre 36 para o xerife Ronaldo. Então, você vai ter os elementos nessa ordem dada aí, tá bom?
Então, pessoal, fica aí uma tarefa para vocês. Pesquise na internet outras frases, anotem aquelas que você consegue memorizar mais facilmente, aquela que é mais fácil para vocês, ou que você achou mais engraçada, tá certo? Se quiser, compartilhe com seu colega, tá bom? E estude para poder memorizar tanto os elementos quanto o nome da família, tá bom? Vamos lá. A importância do número de prótons na tabela periódica. Pessoal, lá na aula passada eu trabalhei com vocês a parte de histórico da tabela periódica e os cientistas que tentavam construir a tabela sempre estavam tentando colocar os elementos em uma ordem crescente de massa, né, massa atômica, e não estavam conseguindo organizar todos os elementos. O Moseley, ele trabalhou com o Rutherford, ele participou daquele experimento que bombardeava a película de ouro com a partícula alfa. Então ele já sabia do conceito de próton, de nêutron, então ele já conhecia esse mundo das subpartículas, tá? Então o Moseley, ele organizou os elementos em ordem crescente de número atômico. E é essa a lei da periodicidade. Na tabela que a gente utiliza hoje em dia, os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico, tá? É essa lei que a gente utiliza até hoje, tá certo? O número atômico, além disso, ele é igual ao número de elétrons em um átomo neutro. Então, quando eu for ter que fazer a distribuição eletrônica de um elemento, basta eu consultar o número atômico, porque quando ele for neutro, esse valor é igual ao número de elétrons, tá? E todas as propriedades do elemento vai estar relacionado com esse número de elétrons da última camada. Tá? Então, precisa fazer a distribuição eletrônica, dependendo da sua camada de valência. Esse elemento pode perder elétron, ele pode ganhar elétron, ou ele já é estável. Ele pode ser um metal de transição, transição interna. Então, toda essa configuração eletrônica é baseada na configuração eletrônica que é obtida a partir da distribuição, que é obtida a partir do número atômico. Tá? Então, o número atômico ele é fundamental para o nosso estudo. Agora, vamos começar a ver as relações que tem entre a configuração eletrônica dos elementos e a localização deles na tabela. Eu até comentei para alguns na semana passada que o nosso estudo hoje era estudar a tabela sem tabela periódica. É o que a gente vai fazer agora. Vamos ver qual é a família, qual é o período do elemento, sem estar consultando a tabela. A gente vai fazer através da distribuição eletrônica, tá bom? Então vamos lá. Você vai receber o elemento químico. O primeiro passo é fazer a distribuição eletrônica. Uma outra coisa também que eu já disse lá atrás, vocês não vão se livrar da distribuição eletrônica, tá? Tem que saber fazer. Se você ainda não aprendeu, tem que exercitar mais, tá? Procurar na internet, pesquisar, fazer exercício, mas você não vai conseguir se livrar da distribuição eletrônica, ok? Então vamos lá. Você vai receber um elemento químico. O primeiro passo é fazer a distribuição eletrônica e tu vai ver qual é o nível subnível mais energético. Nível subnível mais energético é o último que foi contado na distribuição eletrônica. Se por acaso esse subnível de maior energia for a subcamada S ou a subcamada P, vai ser um elemento representativo. Vai ser um elemento da família A, ok? Se você fez a distribuição eletrônica, terminou no S ou terminou no P, é família A, elemento representativo. Aí, só que a família A, ela vai da família 1A até a família 8A. O número da família é igual ao número de elétrons de valência. Por exemplo, o grupo 1, família 1A, se você fizer a distribuição para os elementos dessa família, todos terão um elétron na última camada. Na família 2A, todos terão 2 elétrons na última camada. No grupo 13, família 3A, todos terão 3 elétrons na última camada. Na família 4A, todos terão 4 elétrons na última camada. Na família 5A, 5 elétrons na última camada. Na família 6A, 6 elétrons na camada de valência. Família 7A, 7 elétrons na camada de valência. Família 8A, 8 elétrons na camada de valência. Tá bom? Então, o número da família é igual ao número de elétrons que tem na última camada. Perceba o seguinte, nesses elementos representativos colocados aí na tela de vocês, tem um grupo 1
grupo 2 e pula para o grupo 13. Do grupo 3 até o grupo 12 são elementos de transição, são elementos da família B, tá? Que foi retirado daqui, porque o nosso foco por enquanto é só apenas a família A. Depois eu vou colocar ali a família B, agora não, tá bom? Então foi recortada a tabela e foi colocada uma porção dela aí. Então não esqueçam, eu faço a distribuição eletrônica, se terminar em S ou P é família A, e o número de elétrons que tem na última camada é o número da família, tá? Aí eu vou saber se é família 1A, 2A, 3A, 4A, eu vou saber qual é o número da família. O número de camadas é o número do período. Se o elemento tem uma camada, primeiro período. Se ele tem duas camadas, segundo período. Se ele tem três camadas, terceiro período, e assim sucessivamente, tá? Os elementos representativos vão ter a fórmula geral NS2 ou NS2PX, que vai ser o número da família. Exemplo. Bora pegar aqui o elemento bromo. O bromo tem número atômico 35. Como ele é um átomo neutro, esse número atômico ele é igual ao número de elétrons. Qual é o nosso primeiro passo? Fazer a distribuição eletrônica, tá? Onde acabou a distribuição eletrônica? Acabou lá no 4p5. Acabou em P. Quando acaba em P, é família A. Mas qual família A? Família 1A, 2A, 3A? Qual família A? Para eu saber qual é o número da família, eu tenho que ver o número de elétrons de valência. Elétrons da última camada. Quem é a última camada do bromo? Aí tu vai ter que olhar toda a distribuição eletrônica. Esse número grande que tem na frente da letra é o número da camada. Então, número 1 é a primeira camada. Número 2 é da segunda camada. Número 3 é da terceira camada. Número 4 é da quarta camada. E eu não tenho uma camada depois da quarta. A quarta é a última. Então, tudo com o número 4 é a quarta camada. Quem está com o número 4 aí? 4s2, 4p5. Olhando essa última camada inteira, nós temos quantos elétrons na última camada? Nós temos 7 elétrons, portanto, é família 7A. Família 7A, já vimos lá naquela tabelinha no início da aula, que é a família dos halogênios, tá? A família dos halogênios. O grupo, a partir da família 3A, o número do grupo é 10 a mais do que o número da família. Então, assim, por exemplo, família 3A é o grupo 13, família 4A é o grupo 14, a família 5A é o grupo 15. E quando for família 7A, é o grupo 17. Agora, o número do período. O período é o número de camadas. Nós temos aqui 4 camadas, então ele vai estar dentro do quarto período, tá bom? Pronto, acabou. Descobrimos qual é a família e qual é o período do bromo. Se tu for pesquisar lá na tabela agora, tu olhar no grupo 17, no quarto período tu vai achar o bromo, tá bom? Vamos ver mais um exemplo. Rubídio, número 37. Qual é o primeiro passo? Fazer a distribuição eletrônica. Fazendo a distribuição eletrônica, onde terminou? Terminou em 5s1. Terminou em 5s1. Terminou em S. Se terminou em S, é família A. Beleza. Agora eu preciso saber qual família A. Para eu saber qual o número da família, eu tenho que ver o número de elétrons de valência, elétrons da última camada. Então, de novo, o número grande que tem na frente da letra, que está do lado esquerdo da letra, é o número da camada. Então, se tiver o número 1, primeira camada. Se tiver com o número 2, segunda camada. Se estiver com o número 3, terceira camada. Se estiver com o número 4, quarta camada. Se estiver com o número 5, quinta camada. Veja que eu não tenho a sexta camada, então a quinta é a última. Tudo que tiver número 5 é minha última camada. No caso, eu tenho apenas 5s1. Eu tenho quantos elétrons aí nessa camada? Apenas um elétron. Então é família 1A. Família 1A é a família dos metais alcalinos, que é o grupo 1. O grupo 1 e o grupo 2 coincidem, tá, com o número da família. E o período? O período é o número de camadas. Quantas camadas o rubídio tem? Ele tem 5 camadas, 5s1. Então ele está dentro do quinto período na tabela periódica. Então a coluna é a coluna 1, é a primeira coluna da esquerda, na quinta linha, quinto período.
tá? Bora ver agora o xenônio, número 54. Qual é o primeiro passo? Fazer a distribuição eletrônica. Onde terminou a distribuição eletrônica? No 5P6. Quando termina em P, é família A. Mas qual família A? Aí eu vou ter que ver a última camada. Que é a última camada? É a quinta, que é o maior número. Então, tudo que tiver número 5 vai ser minha última camada. Portanto, é 5s2, 5p6. Aqui eu vou ter um total de quantos elétrons? De 8 elétrons. Família 8A é a família dos gases nobres. Qual é o grupo da família 8A? É o grupo 18. E vocês vão ver alguns livros também chamando essa família de família 0, porque a reatividade desses elementos é muito baixa, tá? E o período? O período é determinado pelo número de camadas. Nós temos 5 camadas, então ele vai estar dentro do quinto período, beleza? Então, esse vai ser o procedimento que vocês vão ter que fazer para determinar a família, o grupo e o período de elemento representativo da família A. O que nós vamos ver agora é como fazer esse procedimento para a família B, elementos de transição externa. Pessoal, vocês já viram lá na estrutura da tabela que elementos de transição externa, ele vai do grupo 3 até o grupo 12, que é aquela parte que não apareceu naquela representação ali na frente, mas eu vou colocar ela aqui. E tem um grupo de elementos que é o da gavetinha, colocado abaixo da tabela periódica. Esses estão colocados abaixo da tabela periódica, que a gente vai ver lá na frente. É transição interna. Então, nós não estamos mencionando eles aqui nessa resolução de exercícios, tá? Nós estamos falando daqueles que estão no corpo da tabela periódica. São elementos de transição externa. Então, vamos lá. Vai ser um elemento de transição externa quando a distribuição eletrônica terminar na subcamada D, tá? Fez a distribuição, terminou em D, é família B. Ele é família B, tá? Para determinar o número da família, tu vais ter que somar o número de elétrons de valência, são elétrons da última camada, mais os elétrons do D. Nesse caso aí, os cientistas perceberam que este D sempre vai estar na penúltima camada e não na última, igual o S e o P, por exemplo. Ele sempre vai estar na penúltima camada. Então, para você determinar o número do grupo do elemento, tu precisa somar o número de elétrons do D, o número de elétrons que está na subcamada D, que é o mais energético, com elétrons de valência, que são os elétrons da última camada. Nesse caso vai ser o S e o S2, tá? Então vai pegar o número de elétrons que tem no D, somar com 2, aí tu vai achar o grupo. Do grupo você acha a família. E o número de camadas é o número do período. Quanto a isso não mudou nada, tá? Tá igualzinho que a gente já aprendeu. Então vamos lá, olha só. Se terminar em D1, pega esse número 1, soma com 2, que é da última camada. 1 mais 2, 3. Grupo 3, família 3B. Se terminar em D2, 2 mais 2, 4. Grupo 4, família 4B. Se terminar no D3, 3 mais 2, 5. Grupo 5, família 5B. Se terminar em D4, 4 mais 2, 6. Grupo 6, família 6B. Se terminar em D5, 5 mais 2, grupo 7, família 7B. Se terminar no D6, 6 mais 2, 8, grupo 8, família 8B. Até aqui, tudo bem, tudo está dentro dos conformes. Agora, a partir do grupo 9, aí você precisa ficar atento, tá? Por exemplo, se terminar em D7, 7 mais 2, 9, família, grupo 9, família 8B. Não existe família depois do 8. Não existe. Ele vai até o número 8. Já tem uma referência à lei das oitavas, do Newland, que vocês viram na aula passada. Tá? Então, aí, quando der o grupo 9, ainda é família 8B. Tá? Se terminar em D8, 8 mais 2, 10.
10 com mais 2, grupo 10 ainda é família 8B. A família 8B são 3 colunas, tá? O grupo 8, grupo 9 e grupo 10 é da família 8B. Se terminar em 9, 9 com mais 2, 11, é família 1B. E se terminar em 10, 10 com mais 2, 12, família 2B. Grupo 12, família 2B. Então, essas colunas colocadas aqui são aqueles que eu tinha retirado lá do elemento de transição. Naquele espaço vago lá que ficou, são esses elementos aqui, tá certo? Então, não esqueçam. Quando terminar em D, eu pego o número de elétrons do subnível D, eu vou somar com 2. Por que somar com 2? Porque são os elétrons da última camada, tá? Sempre vai ser da última camada, sempre vai ser somado com 2. Bora ver aqui um exemplo. Ferro, número 6. Qual é o primeiro passo? Fazer a distribuição eletrônica. Onde terminou a distribuição eletrônica? Terminou no 3D6. Ah, terminou em 3D. Então, já sei que é família B. Para eu determinar o número do grupo, eu preciso somar esse número de elétrons que tem no D com elétrons da última camada, que são aquele da camada que tem maior número. Então, é o D6 com mais 2. Dá quanto, pessoal? Dá 8. Vai ser família 8B, grupo 8. O período é pelo número de camadas. O ferro tem até quantas camadas? Até 4. A última camada dele é o 4s2. Então, ele está dentro do quarto período. Pronto, acabou para o ferro. Vamos ver outro elemento. Mercúrio, número 80. Nosso primeiro passo é distribuição eletrônica. Terminou em quanto? Terminou no 5D10. Terminou no 5D10. Se terminou em D, já sabe que é a família B. Para eu determinar o número da família, eu tenho que somar elétrons do mais energético com elétrons da última camada. Quem é o mais energético? O 5D10, é onde ele terminou a distribuição. Quem é a última camada? O 6S2, porque o 6 é o maior número que tem nessa distribuição eletrônica. Então, é 6S2, 5D10. Para eu determinar o número do grupo, eu tenho que somar esses dois valores. Somar o número de elétrons. 10 com mais 2 vai dar 12. Grupo 12. Existe família 12B? Não. O número máximo é até 8, tá? Então, o que é grupo 12 é, na verdade, da família 2B. Família 2B, grupo 12. E o período? O período é o número de camadas. Quantas camadas tem aí? Tem 6 camadas, então ele vai ser sexto período. Zircônio, número 40. Vocês já fizeram a distribuição desse zircônio durante a aula, lembram? A distribuição eletrônica dele vai até o 4D2. Se terminou em D, família B. Para eu determinar o número da família, eu tenho que somar elétrons do mais energético com elétrons de valência. Tem que somar aí o 4D2 com 5S2. Vai ter na somatória quantos elétrons? 4 elétrons. Então, é a família 4B, grupo 4. E o período? O período é pelo número de camadas. A última camada, 5S2, quinta camada, então ele vai estar dentro do quinto período, tá bom? Elementos de transição interna, que são os elementos de lá da gavetinha, tá? Para qualquer um desses elementos de transição interna que você faça a distribuição eletrônica, sempre vai terminar na subcamada F. Sempre vai terminar em F. Você não precisa somar, não precisa subtrair, nem dividir, nem multiplicar, fazer nenhuma operação, a não ser prestar atenção, tá? Se você faz a distribuição eletrônica e termina em F, quer dizer que é um elemento pertencente à família 3B, grupo 3. Lembra que eu falei que esses elementos estão na gavetinha? Pois é, a gavetinha é do grupo 3, família 3B, tá certo? Então, quando você faz a distribuição, terminou em F, família 3B, grupo 3, automaticamente.
A única coisa que você vai ter que ver aí é o número do período, se ele é do sexto ou se ele é do sétimo período. Então, a única coisa que você vai ter que determinar é período. A família é 3B. Você tem apenas esses dois grupos, tá? Bora ver aqui um exemplo. Promessa número 61. Primeiro passo é fazer o quê? Distribuição eletrônica. Fazendo a distribuição eletrônica para 61. Pessoal, mais uma outra dica aí. Esses exemplos que eu estou passando aí, é bom depois, com mais calma, você ir assistindo, ir pausando e ir fazendo no caderno. Ou pega uma folha, pega uma caneta e vai escrevendo e tenta fazer esse passo a passo. Tenta você resolver de acordo com essas orientações, tá certo? Aí, se você não conseguiu, volta no vídeo, dá uma olhada, depois pausa e tenta fazer de novo sozinho, tá certo? Então, vai ser importante que você comece a fazer, colocar a mão na massa, começar a trabalhar também. Não ficar passivo, não ficar só apenas assistindo, tá? Mas tentar executar também. Então, vamos lá. A distribuição eletrônica do Promessa terminou em 4F5. Terminou em F. Já sei que é família B. Família 3B. Terminou em F, família 3B. Família 3B é o grupo 3. É o grupo 3. Eu tenho que saber qual é o período. A última camada, 6S2. Como é que eu sei? Porque é o maior número que tem da camada. Então, ele é do sexto período. Tá? Tem 6 camadas, ele é do sexto período. Mais um exemplo aí. O cúrio. O cúrio tem número 96. Fazendo a distribuição eletrônica do cúrio, ele vai terminar no 5F8. Terminou em F. Quando termina em F, automaticamente esse elemento é da família 3B, grupo 3. Tá? Ele tem 7 camadas, ele é do sétimo período. Só mais um exemplo. Túlio, número 69. Primeiro passo é distribuição eletrônica. Terminou no 4F13. Se terminou em F, família 3B, grupo 3. Ele tem 6 camadas, então ele é do sexto período. Tá bom? Então, se você tem tabela periódica, você pode escolher um elemento aleatoriamente, ver qual é o número atômico dele, faz a distribuição eletrônica e, de acordo com a configuração eletrônica, você vai determinar qual é a família e período. Então, busque, procure, faça, tá? Não fique só esperando, corra atrás. Se tiver dúvida, me procure que ajuda vocês a fazer isso aí. Então, esse aí é a nossa tabela periódica. O que está com essa cor amarelada são elementos representativos, são elementos da família A. Essa cor salmão é elementos de transição externa, é quando termina em D. E essa cor azul é transição interna, que termina em F. Bom? Pessoal, só rapidinho aqui uns exemplos, tá? Para a gente resolver, tentar ver como é que vai ser aplicado isso aqui. Então, esse exemplo 1, ele vai falar o seguinte. Dado os elementos químicos, o elemento G, que tem configuração eletrônica 1s2, o elemento J, 1s2, 2s1, o elemento L, 1s2, 2s2, o elemento M, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Apresentam propriedades químicas semelhantes. Para ter propriedades químicas semelhantes, esses elementos precisam estar dentro da mesma família, dentro do mesmo grupo. Vocês lembram lá da aula passada? Tá? Para ter propriedades iguais, tem que estar dentro da mesma família, dentro da mesma coluna. Então, meu exercício é encontrar quais são os elementos da mesma família. Então, bora ver lá. O elemento G. O elemento G terminou em S, família A. Na última camada, tem 2 elétrons. Então, ele é família 2A. Eu preciso só fazer uma observação aqui. Pelo nosso procedimento, vai dar família 2A. Mas, de fato, essa configuração eletrônica é de um elemento chamado hélio. E o hélio, os cientistas observaram que ele não se liga a nenhum outro elemento. Ou seja, ele já é estável. Se ele já é estável, então quer dizer que ele é um gás nobre. Se ele é um gás nobre, então ele é da família 8A. Então, pelo procedimento, o resultado da família 2A, mas na prática, na tabela periódica, ele é da família 8A. Tá bom?
Vamos lá, bora ver o elemento J. O elemento J terminou em S, 2S1. Se terminou em S, família A. Na última camada tem um elétron, família 1A. Família 1A, metal alcalino. Na letra L, terminou em 1S2, 2S2. 2S2, família 2A. Terminou em S, família A, com 2 elétrons, família 2A, metais alcalinos terrosos. E o M terminou em 3S2. Terminou em S, família A. Na última camada tem 2 elétrons, família 2A, metais alcalinos terrosos. Então vamos ver lá. Apresentam propriedades químicas semelhantes. G e L, pois são gases nobres. Não, só o G que ele é gás nobre, o L não é. O L é família 2A, metal alcalino terroso. Tá errado a letra A, tá? Letra B. G e M, pois tem 2 elétrons no subnível mais energético? Não, o subnível mais energético poderia ser até o D2, por exemplo. Mas não seria da mesma família. Está errado também. J e G, porque são metais alcalinos? Não. O G não é metal alcalino, está errado. L e M, pois são metais alcalinos terrosos? Sim, o L e o M são metais alcalinos terrosos. Então, minha resposta aí seria a letra D de dado. E a letra E? G e L, pois são metais alcalinos? Não. O L não é alcalino, o L é alcalino terroso. Então, a resposta para esse exemplo é a letra D de dado. Um segundo exemplo. Na atual tabela periódica, os elementos X, Y, que é o número atômico 18, e Z, são encontrados nessa sequência. Se eles são encontrados nessa sequência, quer dizer então que o X tem o número 17 e o Z tem o número 19, tá bom? É correto afirmar que letra A, X e Y estão dentro do mesmo grupo da tabela? Bora ver lá. Bora ver se é o mesmo grupo. Então, se ele fala que está na sequência, o X tem o número 17, o Y é o 18 que ele me deu e o Z vai ser 19. Eu vou ter que fazer a distribuição eletrônica para cada um deles. Fazendo a distribuição eletrônica para o X, a gente vai terminar em 3p5. Terminou em P, família A. No caso, para descobrir qual é o número da família, tem que ver o número de elétrons da camada de valência. Na última camada, o 3s2, 3p5. Então, eu tenho 7 elétrons. Família com 7 elétrons é a família 7A. Família 7A, grupo 17. Tem 3 camadas, terceiro período. Já o Y número 18, fazendo a distribuição eletrônica dele, vai terminar em 3p6. Terminou em P, família A. Para eu saber o número da família, eu tenho que ver elétrons da última camada. 3s2, 3p6. Então, vai dar 8 elétrons. Família 8A, que é o grupo 18, que é o grupo dos gases nobres. E o Z, que é 19, fazendo a distribuição eletrônica, vai terminar no 4s1. Terminou em S, família A. Na última camada tem um elétron, família 1A, metais alcalinos. Tem 4 camadas, quarto período. Então, bora ver lá. X e Y estão no mesmo grupo? Não. Um é o grupo 17, outro é o grupo 18. Está errado a letra A. Letra B. Y e Z estão no mesmo período? O Y e Z não, porque o Y está no terceiro e o Z está no quarto período. Está errado a letra B. Letra C. Z é metal alcalino? Não. Sim, perfeito. É metal alcalino, família 1A. Z é metal alcalino, está correto. Bora só conferir as outras. Letra D. X é calcogênio? Não, ele é grupo 17 é halogênio. Está errado a letra D. Letra E. X, Y e Z são isótopos? Não, porque o número de próton é diferente entre si. Um é 17, outro é 18, outro é 19. Está errado. Então, minha resposta é a letra C. Tá? Eu tinha aqui para poder ir anulando cada uma delas. Bem, pessoal, então é isso, tá ok? Ainda tem assuntos de tabela periódica. Nós não concluímos. A gente ainda vai ver parte de propriedades periódicas ainda, que também vai ser uma parte bastante importante, tá certo? Como eu disse,
Não fique passivo, tá? Você tem que começar a procurar, correr atrás, estudar, pesquisar, exercitar. Então, pegue esses exemplos que foram colocados ao longo dessa aula e tenta fazer, tenta resolver. Então, volta o vídeo, pega lá qual foi o elemento químico, faça a distribuição eletrônica, vê se você encontra a família e período dele para poder começar a assimilar esse conteúdo. Tudo bem? Qualquer dúvida, só me procurar. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau.